Leitura diária. Segundo o livro de Reis, capítulo 19. A predição da libertação de Jerusalém. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebina e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: Assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como a mulher que está para dar à luz filhos, mas não tem forças para fazê-lo nascer. Talvez o Senhor, o teu Deus, ouça todas as palavras do comandante de campo, a quem o senhor dele, o rei da Assíria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o teu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo nosso remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, este lhes disse: Digam ao seu senhor que assim diz o Senhor: Não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria lançaram contra mim. Ouça, eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Assíria havia partido de Laques, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Libina. Ora, Senaqueribe fora informado de que Tiraca, rei etíope do Egito, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou novamente mensageiros a Ezequias com este recado: Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane, quando diz: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Assíria. Com certeza você ouviu o que os reis da Assíria têm feito a todas as nações, como as destruíram por completo, e você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas por meus antepassados os livraram, os deuses de Gozã, Arã, Rezefe e do povo de Éden, que estava em Telassar? Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sevarfaim, a de Ena e de Iva? A oração de Ezequias. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes o céu e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra, moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. A profecia de Isaías sobre a queda de Senaqueribe. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel:
ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem, a filha de Sião, o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros e declarou: com carros sem conta subi aos pontos mais elevados e às inacessíveis alturas do Líbano. Derrubei os seus mais altos cedros, os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas. Em terras estrangeiras, cavei poços e bebi água com a sola de meus pés. Sequei todos os rios do Egito. Você não percebe que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso? Desde a antiguidade planejei o que agora faço acontecer, que você deixaria cidades fortificadas em ruínas, seus habitantes sem forças, desanimam-se envergonhados. São como pastagens, como brotos tenros e verdes, como ervas no telhado, queimadas antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está. Sei quando você sai e quando você retorna, e como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfureceu, e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso porei o meu anzol em seu nariz, e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. A você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano, vocês comerão do que crescer por si, e no próximo, o que daquilo brotar. Mas no terceiro ano, semeiem e colham, plantem vinhas e comam os seus frutos. Mas uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá, lançará raízes na terra, e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos o executará. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha, não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então, Senaqueribe, rei da Assíria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararate. Seu filho Esar-Adom foi o seu sucessor. Amém? Para refletir. Eu não sei você, mas fico maravilhado todas as vezes que leio. Assim diz o Senhor. A força dessa expressão revela o poder de Deus
e a segura certeza de que Ele tem o controle de todas as coisas. O que vimos no capítulo de ontem não foi uma afronta de Senaqueribe a Judá ou ao rei Ezequias, mas contra o Santo de Israel. Confiante em sua coleção de vitórias, o rei assírio estava certo de que triunfaria sobre Judá, mas os deuses das demais nações que havia destruído eram obra de mãos de homem, madeira e pedra. Isso os destruíram. Pela primeira vez, Senaqueribe afrontou o Deus vivo, e isto não ficaria sem resposta. Ezequias humilhou-se diante de Deus e consultou ao profeta Isaías. Seu coração estava angustiado, mas permaneceu confiante de que o Senhor falaria por intermédio de seu servo. O assim diz o Senhor. Iniciou com as palavras que ele mais precisava ouvir: não temas. E ao ler a carta de Senaqueribe, Ezequias subiu à casa do Senhor e ali expôs a carta da afronta perante Deus em oração e súplica. O abrir de um coração a Deus expulsa dele a corrupção da carne para dar lugar à ação do Espírito. A primeira atitude de Ezequias deve ser a nossa diante de qualquer dificuldade. A oração deve ser sempre a primeira ação do cristão. Ezequias orou e pediu oração ao justo Isaías. Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem, e muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5,16. Mesmo que os inimigos afrontem os justos do Senhor, um só destes a suplicar move o coração de Deus a por eles guerrear. Como fez Ezequias, Deus nos chama a estendermos perante Ele as cartas que nos afligem. O Deus Criador se inclina e ouve, olha e vê tudo o que se passa neste mundo e principalmente na vida dos seus servos. Se tão somente confiarmos no Senhor, orando sempre sem esmorecer, Lucas 18:1, Ele nos dirá: eu te ouvi. Quando alguém afronta ou maltrata um justo de Deus, está a afrontar o próprio Deus, e todas as palavras de maldição ou obras malignas acabam voltando para o mesmo lugar de onde veio. Pelo caminho por onde vier, por onde voltará, diz o Senhor. Se você julga impossível livrar-se de algum inimigo, saiba de quem segue a atitude de Ezequias, calando-se diante da afronta e abrindo o coração ao Senhor. Sem demora, a justiça vem e o anjo do Senhor age em nosso favor. Não conheço teus inimigos e nem as afrontas que eles têm feito, mas eu conheço e prossigo em conhecer o Senhor Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, e que faz o inimigo voltar pelo mesmo caminho por onde veio, porque o zelo do Senhor fará isto, por amor de seu próprio nome e por amor de todo aquele que, como Davi, tem buscado ser um servo segundo o coração de Deus. Portanto, não temas por causa das palavras que ouviste, pois ouvimos e servimos ao Deus, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Jeremias 32:19. Amém?